Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Humanistia. Eu estou aqui para ajudar vocês nas análises de redações do Enem. Bom, galerinha, agora a gente vai fazer a análise de redação do Enem de 2015, né? Que foi o tema... foi da mulher, isso mesmo. Foi o tema... deixa eu ver aqui... a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Muito interessante esse tema. E eu vou pegar fontes do site do G1 para vocês, tá bom? Se vocês quiserem, podem olhar lá no site do G1. Bom, galerinha, a gente vai fazer a análise da redação, deixa eu ver aqui, da Amanda Carvalho Maia de Castro. Muito interessante o que ela vai dizer, olha só o que ela vai abordar no tema aqui, ó. Ela não pôs título, ela começou assim: a violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas, né? Porque o tema é persistência da violência contra a mulher. Aí ela colocou assim: de acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher. Ou seja, ela usou os dados que estavam no texto para reforçar o argumento dela e reforçar, né, o que ela está dizendo, que é verdadeiro, e com dados. Olha que interessante. Isso é uma maneira de reforçar seu argumento através de dados. Ela usou dados. Ela colocou assim, cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher. Dentre esses, a psicológica, né? Aí ela pôs assim: nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Ou seja, olha que interessante, já na introdução, ela vai reforçar os dois argumentos. Quais são que ela vai falar aqui? Ela vai falar sobre raízes históricas, um argumento, e outro ideológicas. Então, a gente imagina que, por consequente, né, no primeiro parágrafo, antes de ler a redação, a gente já sabe que ela vai falar que aquele esqueleto da redação, né, dos argumentos. Eu gosto geralmente desse esqueleto, porque nesse você pode pegar a base. Então, a gente já sabe que no primeiro argumento ela vai falar de alguma coisa a ver com raízes históricas, e no segundo a gente já sabe mais ou menos que ela vai falar sobre raízes ideológicas. Então, no primeiro argumento, vamos ver o que ela está falando aqui para relatar fatos históricos. Olha só, ela começa assim: o Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Olha aqui o argumento dela, ó. Isso se dá porque ainda no século XXI existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres, contrariando a célebre frase de Simone de Beauvoir. Então ela está colocando raízes históricas e a frase da Simone, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Isso, na verdade, olha só, ela copiou essa frase, olha que interessante, do próprio Enem, que teve uma questão dessa. Se não me engano, nessa época o Enem ainda era no segundo dia, então ela colocou uma frase do primeiro dia, que foi o de humanos. E no segundo dia ela colocou a frase de uma questão, reforçando o argumento da redação, né? Que ela tinha essa frase em uma questão de humanos. Aí ela pôs assim: a cultura brasileira, em grande parte, prega o sexo feminino tem função social social de se submeter ao masculino, independente do seu convívio social. Capaz de construir um ser como mulher livre. Dessa forma, ela está reforçando o que ela quer dizer, né? Sobre raízes históricas. Dessa forma, os comportamentos violentos contra mulheres são naturalizados, pois estavam dentro da construção social advinda, né? Que também reforça o argumento dela, da ditadura do patriarcado. Consequentemente, a punição para esse tipo de agressão é dificultada pelos traços culturais existentes, né? Desculpa, gente, eu me perdi aqui. É patriarcado, né? Aí, consequentemente, a punição para esse tipo de agressão é dificultada pelos traços culturais existentes e, assim, a liberdade para o ato é aumentada. Ou seja, ela reforçou com o argumento histórico no primeiro parágrafo, né? Da ideia dela, que ela colocou o patriarcalismo, a frase da Simone, né? Ainda colocou no século XXI, né?
o que acontece como argumento histórico, cultura brasileira. E agora, no segundo argumento, vamos ver, no segundo parágrafo, desculpa, vamos ver se ela vai falar sobre raízes ideológicas, né? Olha só que interessante. Ela começa assim, no segundo parágrafo, olha só. Além já o estigma do machismo da sociedade, voltando aqui, gente, desculpa. Aí tá, no segundo ela coloca assim, além disso, já o estigma do machismo na sociedade brasileira, isso ocorre porque a ideologia de superioridade do gênero masculino, aqui ela tá colocando raízes ideológicas, né, tá reforçando, indeterminismo do feminino reflete no cotidiano dos brasileiros. Nesse viés, as mulheres são. Aí ela está explicando, né? É sempre interessante você colocar seu argumento e explicar por que você está colocando, por que ele é um problema, né? Aí ela diz assim: nesse viés, as mulheres são objetificadas e vistas apenas como fonte de prazer para o homem, e são ensinadas desde cedo a se submeterem aos mesmos e a serem recatadas. Dessa maneira, aí ela está explicando, olha só, constrói-se uma cultura de medo, no qual o sexo feminino tem medo de expressar por estar sob constante ameaça de sofrer violência física ou psicológica do seu progenitor ou companheiro. Por consequente, né, como causa, né, o número de casos de violência contra a mulher reportados às autoridades é baixíssimo, inclusive os de reincidência. Gente, olha só que interessante, o tema, vale sempre lembrar o tema, olha só, é a persistência da violência contra a mulher. Não só a violência, mas sim, tem uma palavra muito interessante, a persistência. Por que ainda persiste? E ela usou isso como uma palavra-chave, né? O medo, né, da agressão física e psicológica também. Olha só que interessante, né? Aqui na parte ideológica, no segundo que ela citou. Por quê? Isso contribui para a persistência. Então, você teria que explicar, você tem que entender bastante o tema aqui no caso, por que persiste. Então, o tema não é só a violência, mas por que ela está persistindo, né? Aí, beleza, vamos ver aqui o que ela vai colocar como solução desse problema. Ela citou que é por causa de raízes históricas e ideológicas, soube argumentar muito bem. Então, vamos ver o que ela vai propor para solucionar esse problema. Olha só. Ela diz o seguinte: pode-se perceber, reforçando de novo, né? Portanto, que as raízes históricas e ideológicas, olha só, retomando o argumento dela, ou seja, a famosa coesão e coerência, né? Para encaixar o primeiro parágrafo, o segundo, direitinho com a introdução, está bem explicado. Ela colocou assim: pode-se perceber que raízes históricas e ideológicas brasileiras dificultam a erradicação da violência contra a mulher no país. Para que essa erradicação seja possível, é necessário que quem faça o que, né? Ela diz aqui que é necessário que as mídias deixem de utilizar sua capacidade de propagação de informação, ela está utilizando a mídia, né? Que é um grande meio para poder desculpa, perdi aqui. Isso, que as mídias deixem de utilizar sua capacidade de propagação de informação para promover a objetificação da mulher e passe a usá-la para difundir campanhas governamentais para denúncia de agressão contra o sexo feminino. Ademais, é preciso que o Poder Legislativo crie um projeto de lei para aumentar a punição de agressores, para que seja possível diminuir a reincidência. Quem sabe, assim, o fim da violência contra a mulher deixa de ser uma utopia para o Brasil. Olha só que interessante, ela usou como solução a mídia e o poder legislativo. Muito interessante, né? Como proposta de solucionar o problema. O poder legislativo, no caso, as leis, criando as leis, e a mídia, que é um grande meio para poder divulgar isso. Muito interessante, né? A redação deixa eu ver aqui, da Amanda Carvalho, né? Muito interessante a sua redação, viu, Amanda? Bom, gente, espero ter ajudado. Curta e compartilha e te vejo nas próximas análises de redação. Até mais. Lembrando que estão todas no site do G1, tá bom? Beijos e até a próxima.